Olá pessoal, estamos aqui para mais um Traços Cast. Mais um Traços Cast muito especial para mim. Hoje eu estou aqui com uma pessoa que na verdade é meu mentor. Eu falo isso para todo mundo. Pode ficar com inveja, com ciúme, o que for, mas ele é o meu mentor. Juscelio Mansur, seja bem-vindo. Nem acredito que você está aqui, de verdade. Uma honra te ter aqui. A honra é minha. Muito obrigado por ter sido chamado. Juscelio, para começar a conversa, me conta um pouco da sua história empreendedora. Como que você chegou nesse caminho? Como que você resolveu seguir isso? Eu sei que tem muitas influências aí, mas o que foi o que... Foi muito longo, Carol. Eu acho que a vida de empreendedor de uma pessoa, ela começa quando você é jovem. Você tem que ter ideias, você tem que saber onde você quer ir, aonde você quer chegar. Lógico que os caminhos são muito complicados, mas o meu pai, o meu avô, foi um empreendedor no Brasil do transporte. E com muita influência dele, do meu pai e do meu tio, eu sempre quis ter uma coisa que eu tivesse orgulho de mim. E a primeira coisa que na minha época, que hoje é muito diferente da de vocês, a gente era obrigado a ouvir. Hoje o jovem acha que já sabe. Então é uma mistura muito grande de capacidade e inteligência. A inteligência da minha neta, que tem 5 anos, pode ser o dobro minha e sua. Mas o conhecimento não adianta só a vida que dá para a gente. Com certeza. E eu tive a felicidade na minha vida de conhecer pessoas fantásticas. O meu avô, Miguel Mansur, era um homem de uma visão muito além da montanha. O meu pai e o meu tio trabalharam demais, então ali eu vi o quanto que o trabalho é importante na vida da gente. E conheci pessoas fantásticas, tive a oportunidade de lidar muito com o senhor Camilo Cola, dono da aviação Itapemirim. Tínhamos muita ligação. No Rio de Janeiro, vocês não vão saber o quê, mas tinha uma empresa chamada Anatur. Tinha o Soivo, que foi um dos homens mais respeitados no Brasil no transporte. Ele quase me adotou na época como filho, ele não tinha filho. Então eu tive a felicidade de aprender ouvindo. Nisso veio a época da Empresa Unida. Eu sempre trabalhei na empresa com meu pai. Lá, quando criança, quando um carro batia, eu pegava o chicote de instalação dele, queimava, vendia e ganhava a comissão daquele cobre que a gente vendia. E assim fui trabalhando, fui embora. Cheguei aos meus 18 anos, entrei na universidade. Infelizmente, não passei em Juiz de Fora. Ou, na verdade, eu costumo dizer que foi a minha felicidade. Felizmente. Não ter passado aqui, porque eu fui para o Rio de Janeiro, trabalhar na empresa no Rio, e lá eu descobri um mundo muito mais aberto, muito mais amplo do que eu tinha em Juiz de Fora. Lá eu tive que pensar com a minha cabeça e tive que decidir com a minha cabeça. No Rio você era mais um, né? Era nada no Rio de Janeiro. E eu conheci eu entrei na faculdade e eu consegui um estágio de uma multinacional que tinha perto de 20 mil funcionários, da América Central até no Chile. Lá, eu como estagiário, um grão de areia não havia diferença. E por vários caminhos lá dentro, lutando, brigando e não aceitando o errado, eu consegui conhecer o presidente dessa empresa, que era um chinês, chamado Sosung. Eu aprendi muito com esse homem. Na verdade, eu aprendi a fazer comércio. Eu aprendi o quanto que era difícil ganhar alguma coisa. E tive a grande felicidade. De lá, o meu pai, na época eu trabalhava, era a Empresa Unida, o meu pai estava separando, criando a Transul. O meu pai foi a São Paulo e convenceu o Sosung que precisava mais de mim do que ele. E o Sosung me pediu que eu viesse trabalhar com meu pai. Então eu mudei para Juiz de Fora, entrei na Transul, fiquei nela 10 anos. Eu estou fazendo só um resumo para você. Desses 10 anos, fiquei de 1981 até 1991. 10 anos. Depois eu queria fazer uma coisa onde não pudesse mais se dividir uma empresa, quis fazer uma SA. Eu não tive sucesso nisso e acabou que o meu pai falou: meu filho, você quer seguir seu caminho? Pai, para mim tanto faz. Se eu sair daqui, eu volto para São Paulo. Não, eu quero que você pegue uma parte da empresa. Eu fui e criei a Paraibuna. E ela fez agora, vai fazer 32 anos em novembro.
Eu tenho muito orgulho dessa empresa, que não foi fácil. Foi muito difícil chegar até aqui. Com certeza, eu imagino. Mas a grande dificuldade de tudo isso está muito ligada a você saber aonde que você quer chegar. E é muito difícil. Então, eu queria entrar muito pelo ramo do turismo. Mas esse ramo do turismo, ele se prostituiu muito no país. Ele não é como lá fora, onde tem poucas empresas. Aqui todo mundo quer fazer turismo. Então, na verdade, o que eu fiz? Eu tentei criar uma empresa sólida, fazer uma empresa o mais organizada possível, cresci ela dentro do possível, de todas as crises, e chegamos hoje. Estamos aí com a Paraibuna, e considero que foi difícil, mas chegamos lá. E como é que é para você, depois de anos construindo isso, a empresa sólida, consolidada, a gente tem uma surpresa, que é essa pandemia louca que a gente viveu, e o turismo acho que foi um dos setores mais afetados, né? E como é que você lidou com isso? Olha, eu sempre tentei ter o pé no chão. Eu nunca gostei de sonhar. Eu acho que o sonho só pode existir quando você tem condição de realizá-lo. Porque ter sonho que não realiza é ilusão, é bobagem. Simplesmente, o sistema de transporte no Brasil, hoje eu diria para você que ele não chegou a 60% do faturamento que tinha antes da pandemia. Ele foi destruído, ele foi acabado. E nós não tivemos apoio de ninguém, porque, infelizmente, o ônibus do Brasil passou a ser o vilão. A carne aumenta o arroz, aumenta o feijão, aumenta o restaurante, aumenta tudo. Aumenta o diesel. O ônibus não pode aumentar o preço. Então, o povo brasileiro confunde. Você vai nos Estados Unidos, por exemplo. Todo o transporte nos Estados Unidos é subsidiado pelo governo, para poder ter uma qualidade boa. Então, o empresário não tem medo de investir, porque tem o governo do lado dele. Aqui no Brasil, o que nós temos é uma politicagem absurda, aonde você tem, só para você ter uma ideia, o transporte hoje federal no Brasil, ele tem que ter 2 gratuidades para idoso, 2 gratuidades para adolescente que não venceu na vida, que é carente, e 2 gratuidades para deficiente físico. E quantas mais vierem com 50% do valor da passagem. Mas nós não temos um ressarcimento disso. Então você chega, costuma sair carro nosso de Divinópolis para o Rio de Janeiro, com 20, 25 idosos. 2 de graça e o resto pagando 50%. E são as pessoas que mais queriam casa. Então o diesel aumenta absurdo. Peça está uma loucura. O mercado de peça, nos últimos meses, aumentou em torno de 200% o custo de peça. E você vai na televisão, os próprios repórteres da vida têm que abaixar preço de passagem. Pois eu também acho que tem. Mas como, né? Se tirasse hoje a carga tributária que nós pagamos, os empresários de ônibus podiam dar 50% de desconto no preço da passagem, que nós íamos ganhar mais dinheiro do que ganhamos hoje. Então, como é que você vai num país desse? Onde você, para você ter uma ideia, lá em Cataguases, nós sofremos fiscalização do DR de Minas Gerais. O DR estipulou a lotação dos ônibus durante a pandemia. Mas como o STF colocou os prefeitos como os mais importantes do país, e o Ministério Público não sabe o que está fazendo muitas das vezes, eu não estou generalizando, mas simplesmente nós recebemos ontem uma multa de R$70 mil do Ministério Público, porque nós não respeitamos a lei municipal. Ora, se eu estou subjugado a uma lei estadual, como é que ele quer que eu respeite a municipal? É muita incoerência. Não tem coerência. Então, ou seja, você não tem apoio de nada. Nós, empresários, ficamos na chuva, não tivemos apoio de nada nem de ninguém. E eu te digo para você, eu não sei como é que vai ser o transporte nos próximos 2 anos, porque não está tendo investimento em frota nenhuma, porque não tem dinheiro para investir. E assim, é um ciclo vicioso, né? Porque não tem investimento, piora, a qualidade cai, aí o empresário é o vilão de novo, porque ele não está investindo, e aí as pessoas querem uma coisa melhor, mas também as pessoas não têm noção do que tem por trás daquilo, para que aquelas coisas possam crescer, possam se desenvolver, e fica um brigando com o outro e ninguém chega a conclusão nenhuma, né? Esse é o grande pepino do nosso país. Só para você ter uma ideia, o que nós somos aqui, o brasileiro,
ele gosta de gratuidade, ele quer tudo de graça, sabe? Então, o que acontece nessa história? É do seu conhecimento, eu abri um pequeno negócio nos Estados Unidos. Para quê? Eu queria aprender. Eu não fui lá para ganhar dinheiro, eu queria aprender. Lógico, ganhar dinheiro acaba que é consequência, né? Mas eu queria aprender. Fala-se tanto do americano. Então, eu tive nisso tudo, eu entrei, eu peguei o meu Social Security, que é o CPF americano, eu tirei a minha carteira nos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, durante essa pandemia, eu recebi 8 parcelas de $2.200, sem eu pedir a ninguém. Caiu na minha conta. Só que isso não é de graça, eu vou ter que pagar isso. Eu vou pagar durante 6 anos, em parcelas fixas, mas eu tenho que pagar lá, não tem gratuidade para nada. Tem ajuda, mas você tem responsabilidade sobre. Ajuda é uma coisa, sobre. Gratuidade não. Eu tenho que devolver o dinheiro, porque o dinheiro não é do governo, o dinheiro é do povo. Então, eu não posso pegar dinheiro, querer coisa de graça. Então, a mentalidade do Brasil é querer que o governo dê tudo de graça. Só que, na verdade, quem paga a conta nesse país, e o povo não entendeu isso ainda, não é o empresário. O empresário divide prejuízo. Quem paga a conta é o trabalhador. É aquele que está lá, é o trabalhador honesto. É o camarada digno é que paga a conta desse país. E o povo não enxergou isso aí. Não enxergou. É verdade. E não vai enxergar, né? Infelizmente. Não, dificilmente vai enxergar. E falando nos Estados Unidos, como é que foi essa aventura de abrir esse negócio lá? Como é que você teve essa ideia? Você já começou a falar aí que foi para aprender, né? Mas como foi isso? Eu tenho uma vida muito calcada nos Estados Unidos, não nos Estados Unidos de Miami, de Nova York, do interior. Eu criança, com 16 anos de idade, não existia internet, não existia, telefone era péssimo, tudo era péssimo, eu fiz um intercâmbio de 1 ano nos Estados Unidos. E esse intercâmbio, lá começa a vida da gente a abrir a cabeça. Porque eu fui para um lugar onde eu cheguei, no aeroporto, quando eu saí do aeroporto, eu já levei um tombo no gelo, meti a cabeça no chão, fiquei meio perdido. Falava mal o inglês. E cheguei na minha casa, onde nós, para entrarmos dentro de casa, tivemos que cavar um buraco na neve para entrar. Nossa. Então, aquilo, eu fiquei louco, eu queria vir embora. E existe uma pessoa que eu tenho muito orgulho dele, muito orgulho. Tentei ser parecido, mas nem parecido eu consegui ainda, que é o meu pai. Um homem da roça, um homem que tinha o 4º ano primário, nasceu aqui em Chácara, um homem de uma visão fantástica, e eu consegui fazer uma ligação dos Estados Unidos para cá, dizendo a ele para mandar o dia da passagem que eu queria ir embora daquele lugar. Porque lá na minha cidade, que é bem no norte dos Estados Unidos, fica perto de Detroit, no inverno, eu cheguei no inverno, amanhecia por volta de 10 da manhã e escurecia por volta de 2 da tarde. Nossa, para quem sai do Brasil, não sabe... Uma friagem, menos 20, menos 30 graus, uma nevasca de louco, eu queria vir embora. Aí ele me pediu que eu aguardasse uma carta dele. Depois que eu lesse, eu podia voltar. E essa carta eu tenho guardado comigo até hoje. Essa carta, ele mandou uma carta, ele contou parte da história dele, o que ele passou, as humilhações que ele passou, que ele teve que sair de chácara para ir para a vida, para poder vencer. E disse que um dia o meu filho ia estar nos Estados Unidos, ia dizer que ia voltar e eu ia ter que falar com ele. Volta porque o seu pai também voltou. Nossa, eu li aquilo, até eu fico emocionado, porque aquilo foi Eu falei comigo, eu morro aqui, mas eu não volto. A gente esperando aquele acolhimento, né? Ser mimado, o pai não é o que a gente espera. E por incrível que pareça, o meu filho foi para os Estados Unidos e quis voltar. Eu não escrevi uma carta, eu mandei a carta do meu pai para ele. E ele ficou lá 1 ano. Então, essa é mais ou menos algumas historiazinhas que mudam a vida da gente. Com certeza. E é aprendizado, né? Você me perguntou, seu pai te ensinou a assumir a responsabilidade sobre a sua vida e suas escolhas, né? Nada mais do que isso. Meu pai, eu não sei como é que ele tinha cabeça para isso, eu não sei. Sabe, minha mãe brigava, às vezes ficava 1 semana sem falar com ele, porque ele mandava gente para São Paulo, o carro que tombou na estrada, mandava tirar o carro da estrada. José, mas ele é uma criança. Não, ele tem que aprender desde pequeno. Então ele fez a gente não ter medo, sair para o mundo. Você me perguntou como que eu fiz. Então, nisso, acabou que eu sempre gostei dos Estados Unidos. Eu gosto do povo dos Estados Unidos, que só sabe trabalhar, mais nada. Onde você não tem ninguém tentando te passar a perna, não tem ninguém tentando te dar o tombo.
sabe, é aquele povo sofrido, trabalhador mesmo. E eu quis ter alguma coisa lá. Eu fiz mas eu queria ter alguma coisa em Miami. E eu fiz um cruzeiro, e nesse cruzeiro eu conheci 2 brasileiras, gêmeas, fazendo aniversário de 70 anos, casado com 2 americanos gêmeos, fazendo 75 anos, no mesmo dia delas. Que loucura! E quando eu cheguei para embarcar, as 2 brasileiras vieram e, nossa, que bom que você está aqui e tal. Eu ainda comentei com minha esposa, e será que eles vão agarrar na gente no navio? Olha, foi uma semana das mais lindas da minha vida. Eram pessoas maravilhosas, foram nossos pais que cuidaram de mim e da minha mulher como se fosse filho deles. A gente procurava eles o tempo inteiro, era muita alegria. Vocês que agarraram neles. E ela me disse, falou, olha, antes de você comprar qualquer coisa nos Estados Unidos, conheça um lugar chamado Clearwater, que fica perto de Tampa. Eu nunca tinha ouvido falar desse lugar. Acabou que, passado aí 1 ano, mais ou menos, eu peguei o avião, eu, minha esposa e o meu neto mais velho. Quando eu cheguei lá, eu fiquei apaixonado. Fiquei encantado. Você teve o prazer de estar lá comigo. O lugar é incrível. O lugar é incrível, é um lugar que não tem turista, é um lugar mais do povo humilde americano. E eu me apaixonei. Acabou que eu consegui conhecer lá um corretor, que até hoje é meu amigo, o Christopher, e eu consegui comprar um apartamento lá. Mas eu não queria ir para lá e ficar à toa. Eu queria fazer alguma coisa. Então eu vi que eu sempre mexi com obra na minha vida, e eu resolvia fazer reforma de casa. Então eu consegui algumas pessoas boas lá e trabalhamos nisso e foi embora, o negócio deu certo. E a gente está expandindo para vários outros lugares dos Estados Unidos, que as pessoas procuram a gente. Que você tem nos Estados Unidos o sazonal. É aquele camarada que está no verão, ele está no norte, no inverno ele está no sul. Só que a casa dele fica abandonada. Então hoje, na verdade, nós estamos pegando mais aquelas casas. Hoje não, eu vou explicar até o que está acontecendo hoje. Nós pegávamos aquela casa que ficava fechada e revitalizávamos ela para a pessoa chegar, a casa toda arrumada. Eu lembro, eu fui visitar umas casas com vocês comigo, a semana que a gente estava lá. Mas na pandemia, isso tudo parou. Então eu fiquei 2 anos sem poder ir nos Estados Unidos. Todo mundo sabe, as fronteiras estavam fechadas. Então eu fui obrigado a desativar tudo. E agora eu cheguei de lá semana passada, eu estou analisando o que eu vou mexer. Eu estou tentando entrar pelo ramo de ônibus. Que é o seu ramo, a sua vida toda, né? Mas o problema é que eu descobri nos Estados Unidos uma coisa triste. É que o ônibus, quem desce do ônibus dos Estados Unidos é sinônimo de pobre. O americano classificou o ônibus dos Estados Unidos como só viaja nele quem não tem dinheiro. Então, para fazer esse trabalho, é uma coisa que não vai ser fácil. Mas as prefeituras, os estados estão loucos para investir nisso. O Canadá, eu estive no Canadá há 2 anos e meio atrás, o Canadá está construindo estacionamentos ao redor das cidades, onde as pessoas deixam o carro e vem um ônibus e leva eles para o centro. Anda de ônibus no centro. Porque as cidades não cabem mais automóvel, como é o caso dos Estados Unidos. Então eu estou pensando em mexer com isso, mas estou com calma. Agora eu não estou com pressa, estou analisando com calma o que eu vou fazer, mas alguma coisa eu vou fazer. Sem fazer lá eu não vou ficar, não. E eu acho muito legal essa sua vontade de realizar coisas. Igual você falou assim, eu comprei um apartamento nos Estados Unidos e como 90% das pessoas que compram apartamento nos Estados Unidos vai para lá para passar férias. Mas não, eu não quero ficar lá à toa, eu quero fazer alguma coisa. E eu acho que é isso que te dá essa força e faz você ser tão diferente das pessoas. Não, eu não fico à toa, não. Quem fica à toa morre. Eu não quero morrer, eu quero viver muitos anos, então eu quero trabalhar até morrer. Entendeu? E como que foi a chegada, agora voltando para o Brasil, né? Como é que foi a chegada dos seus filhos na empresa, na Paraibuna? Carol, se eu tivesse a fórmula para fazer a sucessão, eu acho que quem conseguir essa fórmula vai ficar trilhardário. Não existe a fórmula. Não existe. Mas uma coisa a vida me ensinou. Não são os filhos que são ruins, são os pais. Os filhos são reflexos dos pais. Então, ao longo dos anos, vários empresários que eu conheci, desde a minha juventude até os dias de hoje, todos aqueles que trataram os filhos como profissionais, e esses filhos dedicaram a vida deles a aprender, sucederam e se deram bem e cresceram o negócio dos pais. Mas o grande problema é que os pais se iludem. Ele quer, na cabeça dele, acreditar que o filho dele é capaz.
E olha, a vida manda é quem sabe, não é quem quer. Agora, se eu sei e eu quero, ninguém me segura. Exatamente. Então não adianta, você pode ter todos os diplomas do mundo, todas as graduações, se você entrar num negócio que você não conhece, que você não domina, você vai ser mandado, você não vai mandar. Sim. Você veja, Carol, eu quero te dar um exemplo sobre a sucessão, que aconteceu comigo. Aos 13 anos de idade, eu disse ao meu pai que eu queria ser dono da Empresa Unida. Ele falou, pois não, meu filho, você será. Passado uma semana, mais ou menos, eu acordei de manhã e tinha um macacão do lado da minha cama. Eu olhei para aquele macacão, não entendi nada. Quando foi na hora do almoço, eu perguntei ao meu pai, pai, o que é aquele macacão? Você não quer ser dono da empresa? Quando você aprender a montar um motor, uma caixa de marcha, um diferencial, você vai ser dono da empresa. Mas no mesmo momento eu pensei, eu, filho do Zé Mansur, ser mecânico, e não fiz nada. Passados os dias, pai, tem aquela viagem que eu ia fazer. Não, meu filho, eu estou meio apertado, agora não. Ele, sem brigar comigo, ele tirou tudo meu. Sorrindo, ele tirou tudo meu. Sem você perceber, né? Sempre, quando eu vi, ele tirou tudo. Eu fui e falei assim, peraí, eu vou lá na empresa, vou ficar lá uns dias, tapeio ele e consigo o que eu quero. Pus o macacão, fui para a empresa, fiquei lá uma semana, 10 dias, chamei o gerente da empresa, falei, olha, você fala com meu pai que eu já sei tudo. Ah, mas ele fez exatamente, as pessoas o Juscelio fez isso, quer tapear, ele não fez nada, ele não sabe de nada. Meu pai falou, olha, pega suas coisas, vai para casa, vai estudar, esquece da empresa. Como eu estava perdendo muito com isso, acabou que eu comecei a ir para a empresa e gostei daquilo. E eu fiquei dos 13 aos 17 anos aprendendo mecânica. A gente só ama o que a gente gosta, o que a gente conhece, né? Ama o que a gente conhece. Aos meus 17 anos, eu fui e perguntei para ele, pai, o que o senhor queria com aquilo? Tirar o rei da minha barriga? Não, meu filho. O rei a vida ia tirar. Você ia apanhar, ela ia te tirar. Mas, meu filho, eu não tive vontade de formar, eu não me formei. Mas você amanhã vai ser um economista, um advogado, um engenheiro, pouco importa. Você vai ter uma mesa na empresa, uma sala lindíssima. Você vai na garagem passear. Você vai ver um mecânico fazer algo errado do que ele está fazendo. Ou ele vai te fazer uma pergunta que você não vai saber responder. A partir daquele momento, ele vai te respeitar porque você é o dono. Mas ele vai achar que é muito melhor do que você. E você vai perder o controle da empresa. É a famosa, hoje a gente ouve muito falar isso na internet, que é a construção da autoridade. Que, na verdade, você constrói autoridade conhecendo as coisas, tendo conhecimento, e não chegar mandando ou achando que sabe, lendo uma linha da coisa e falar que você sabe fazer. O que mais me admirou nisso tudo é como que ele teve essa visão, porque, e depois eu vim estudar no Rio, trabalhei na garagem do Rio e tal, quando, nessa história que eu te falei, que eu estava em São Paulo, que ele me trouxe para a empresa, quando eu cheguei na empresa, eu fui testado umas 30 ou 40 vezes da minha capacidade. Perguntas exatamente que eu virava e falava assim, como que meu pai pensou nisso? Então eu ia lá e, não, vamos fazer, sempre não tentei ser melhor do que ninguém. Nessas perguntas difíceis, peraí, vamos nós dois acharmos o caminho. Então eu me lembro muito bem uma vez que eu estava na minha sala e foi uma coincidência, um eco que deu, eu vi um barulho do motor que estava subindo a rampa da empresa e pedi ao chefe da garagem que abrisse parte desse motor para ver um problema que eu acreditei que estava tendo. Quando foi perto da hora do almoço, eu fui na garagem. Cheguei lá, falei com ele, escuta, por que não abriu essa determinada peça do motor? Aí o chefe da mecânica, não, o mecânico-chefe de montagem de motor me chamou. O senhor me desculpa, mas o que o senhor está falando não procede. O senhor não tem como da sala do senhor ver um barulho do motor e falar que tem. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Aceito a sua opinião, mas eu não, nesse momento eu vou fazer uma determinação. Faz o que eu estou mandando fazer e não discute. Não gosto de agir dessa forma, mas eu não quero perder o motor. E fui almoçar, de tarde me chamaram na garagem. Aí esse mecânico me perguntou, posso fazer uma pergunta para o senhor? Pode. O senhor chutou aquilo, não chutou? Eu falei, por quê? Porque se não abrisse aquela peça, o motor ia quebrar. Então eu aprendi com meu pai muita coisa. Meu pai me obrigava... Ouça o barulho do motor, pelo barulho você sabe o que é aquilo. Quando você estiver dirigindo o carro, pelo vibrado do carro. Então, a vida me ensinou muita coisa. Então, eu pergunto para mim hoje, como é que um homem da roça, que tinha o 4º ano primário, teve a capacidade de enxergar além da montanha,
se hoje eu não consigo enxergar nem na montanha? Você enxerga além da montanha Ah, também. mas, sabe, ssão coisas sim, que... sim. É isso que eu digo, são experiências da vida que eu tento passar para os meus filhos. Mas aí a vinda deles para a empresa foi assim, eu tenho 3 filhos, tenho a Juliana, a Fernanda e o Rodrigo. A Juliana é mais velha, Fernando do meio e o Rodrigo. Nenhuma das duas se interessaram pela empresa. Foram lá trabalhar, mas não gostavam e não quiseram saber. Já o Rodrigo, ele está desde pequeno, eu tenho os crachá dele, de roupão, ele lavando o carro na empresa, ele na mecânica da empresa, e ele, eu diria para você hoje, que ele tem mais amor à empresa do que eu, porque a empresa hoje, ele é apaixonado com a empresa. Mas ele viveu cada passo, cada momento ele viveu. Então, acredito eu que eu tenha conseguido, espero que sim, fazer um sucessor que tem conhecimento do que está fazendo. Sim. O que ainda falta muito para ele aprender ainda. Que o defeito de vocês, jovens, continua achando que sabe mais do que a gente. Inclusive, esse ano, eu fiz uma experiência com ele, porque a administração dele diverge da minha. O que não significa que a dele não seja melhor do que a minha. Só são visões diferentes. Visões diferentes. Então, eu fiz uma experiência que eu acredito que isso possa ajudar outros pais do futuro. Eu chamei ele e falei que ele, olha, eu vou te dar um ano com autonomia total da empresa e eu vou ficar fora dela. Eu só estarei presente se você me chamar. Reuni toda a administração da empresa, fiz um documento assinado por ele, que ele tinha um ano para demonstrar a capacidade dele verdadeira comigo. Ele já não é criança, ele está com quase 40 anos. Então, ele está nessa situação, mas ele está tendo a felicidade de me chamar o dia inteiro. Coisa que não acontecia antes, que eu acho que é onde eu acho que eu vou ser vitorioso nisso. Então, ele quer saber a minha opinião, ele quer saber o que eu penso, o que eu não penso, se vale a pena, se não vale, mas eu não entro na decisão dele. Então, toda a administração está na mão dele. Você ajuda ele a pensar, né? Não, eu estou quase obrigando ele a pensar. Mas eu só participo, por exemplo, ele está nos Estados Unidos, ele está vindo amanhã. Então, ele quis uma opinião minha de um assunto que ele quer resolver segunda-feira. Eu falei, olha, eu faria isso. Igual que você vai fazer, eu não quero saber. Não, mas eu queria que... Não me meto mais. Agora a decisão é sua. Vai lá e resolve. E você está conseguindo fazer isso tranquilo ou de vez em quando dá vontade de interferir? Não. Eu tenho que fazer alguma coisa melhor do que meus pais fizeram na sucessão. Apesar de que eles foram vitoriosos na sucessão. Tá? Éramos os 3 irmãos e realmente nós dobramos a empresa do meu pai. E a Paribuna hoje ela é 3 vezes maior do que quando eu peguei ela. E eu tenho certeza que o Rodrigo tem capacidade para isso. Só que eu não tenho a ambição de querer ser o mais importante. Humildade. Isso não me... Olha, pode até chamar de humildade, mas eu acho que é inteligência. Uhum, porque eu, como empresário, eu falo com a minha administração. Enquanto eu for melhor do que vocês, eu não sou um empresário. Quando vocês passarem a ser melhor do que eu vou ser um grande empresário. Esse é o que eu líder. tenho feito na vida. Na verdade, é o verdadeiro líder, né? Porque, sabe o que acontece? As pessoas têm cérebro. Então, quando você consegue fazer o seu funcionário sentir que ele é dono também daquilo ali, ele vai usar o cérebro, coisa que o funcionário não usa. Então, dividir informação, dividir... Quantas vezes as pessoas chegavam perto de mim com uma ideia que eu tinha um pouquinho melhor, mas eu não dava. Eu usava aquela que eu achava, entre aspas, um pouco inferior à ideia que eu teria, mas eu pensava o seguinte, no decorrer dele implantar a ideia dele, ele vai aprender. Porque a gente aprende fazendo. Com certeza. Você pode me ensinar a fazer um bolo o dia inteiro. Se você for embora, eu não vou acertar a receita. Não tem como. Eu tive eu estudei no Rio de Janeiro. Eu tive um professor chamado Raimundo. Ele era negro, um homem já mais idoso, extremamente educado e chique, e inteligente. E eu me lembro que ele dava aula de economia 3. E a gente, um dia, logo no início do ano que ele começou a dar aula para nós, ele deu um texto muito grande para a gente analisar aquele texto, e eu chamei ele.
professor Raimundo, eu queria uma informação, e ele chamava todo mundo na sala de senhor. Ele era um velho, mas chamava a gente, uma molecada, tudo de senhor. Aí falava, senhor Mansur, o senhor já leu? Já, professor. O senhor se importa de ler mais uma vez? Mas, professor, senhor Mansur, só mais uma, eu estou pedindo. Aí a gente lia. Aí ele voltava, professor, pois não, senhor Mansur. Eu queria, ficou uma dúvida, o senhor já leu? Professor, eu li 2 vezes. O senhor se importa de ler mais uma? Professor, eu não estou entendendo. Senhor Mansur, eu estou pedindo, eu estou educado. Quando você lia, você não chamava ele mais. Então ele nos ensinou que a gente tem que ter mais perseverança e tentar descobrir por si só. Não ficar pedindo ajuda a todo mundo, não, porque às vezes as pessoas não sabem tanto como você pode saber. Então você vê que aprendizado que eu tive com esse homem hoje, cada ofício, cada documento que eu faço, eu leio no mínimo 3 vezes. E sempre modifico, sempre acho um erro. Incrível isso, porque o que a gente vê hoje, né, ainda mais essa geração imediatista que a gente vive, é que as pessoas querem a resposta muito rápido, querem as respostas prontas. Então, ninguém quer parar para estudar, para pensar, para fazer as pessoas querem as coisas no automático. E quando, na verdade, você fazer isso da forma como ele te ensinou, é que vem a essência da sabedoria. Você vai aprender e aquilo vai ficar para você para sempre. E por aí vai, né? É acreditar em você. É isso aí. Sabe? Esse processo de sucessão é uma coisa que eu espero que eu consiga ter sucesso. Mas essa descoberta que eu te disse, por exemplo, o senhor Camilo Cola, meu pai tinha um quarto na casa dele, era o maior amigo que ele tinha, era meu pai. E a gente ia direto para lá, nas férias a gente passava lá 15 dias, 20 dias, e ia para a fazenda com ele, andava de helicóptero, porque ele adorava a gente. E nessa andança toda lá com o senhor Camilo, quando a gente, para você ter uma ideia, nós estávamos sentados lá, aí o senhor Camilo virava, falava com o filho dele, sabe, fulano, aquilo lá, estava na cara que o rapaz não sabia nada, mas ele tentava transmitir para a gente, no fundo para ele mesmo, que o menino sabia. Olha o que deu Itapemirim. Ele morreu, acabou a empresa. Um patrimônio dos maiores, um dos homens mais ricos do mundo. O meu pai fala que ele era um cara muito sábio também, que meu pai lidou em alguns momentos com ele, e que ele fez, meu pai conta uma história que ele fez um teste com ele para entender se meu pai era um cara que falava a verdade ou não. E meu pai passou nesse teste. Você conhece meu pai, sabe que ele é verdadeiro, ele é ele, não importa com quem esteja ou o que esteja fazendo. Então, meu pai conta uma história, e você falando dele agora, eu sei que é um cara que era muito sábio e que tinha uma visão muito ampla da vida, né? E nem sempre a gente consegue passar isso. Carol, eu aprendi uma coisa com o senhor Camilo, muito importante. Você não consegue crescer se você não confiar. Alguns dizem que até é um defeito meu, eu acho que é a minha maior virtude. Eu confio primeiro. Eu confio em quem está do meu lado. Só que eu não sei confiar 2 vezes. Eu tenho que confiar uma vez só. E eu me lembro que uma vez nós fomos para Cachoeira da Menina, o senhor Camilo me ligou que queria que eu fosse lá. Falei, senhor Camilo, eu não vou não. Eu estou cansado da estrada. Não, eu mando o meu avião te buscar. Aí mandou vir buscar, traz o Rodrigo, que ele gostava muito do Rodrigo. Aí quando nós chegamos lá no aeroporto, ele estava esperando a gente, nós entramos no helicóptero dele e ele falou assim, Rodrigo, eu vou ficar com seu pai na garagem, o helicóptero vai passear com você em Marataízes, vai passear para você conhecer a região. Quando nós descemos na garagem dele, ele chamou, falou, mas por que a minha secretária não está aqui? Que era um homem que cuidava, era um secretário bem executivo. Senhor Camilo, ele não pôde chegar, dali ele demitiu o secretário dele. Então ele não tinha meio termo com quem ele acreditava. Ou você me atende, ou não precisa me atender. E eu fui, de noite, eu falei, senhor Camilo, mas será que ele não tinha um motivo? Ele falou, José, sabe quantos funcionários eu tenho? Eu tenho 5.800 funcionários. Se eu, que administro sozinho a empresa, se eu permitir que as coisas não aconteçam como eu espero, eu vou perder o que eu tenho. Nossa. Então, ou seja, até hoje eu acho que ele foi muito radical. Mas você imagina, nós fomos com ele, ele pediu a mim e o José, meu irmão, para comprarmos uma empresa para ele em Teresina. Ele confiava muito na gente. Ele falou conosco, vocês vão lá comprar essa empresa, porque para mim eles não vendem. Eles querem me cobrar uma fortuna.
Vocês vão lá e compram a empresa para mim. E ele deu cheque, carta branca para a gente, e ele foi conosco até Teresina. Quando nós descemos, o helicóptero dele desceu, ele pegou a vassoura e começou a varrer a garagem. O assessor dele, que seria o secretário executivo dele, ali demitiu o gerente de administração da Itapemirim lá. E ele terminou de varrer uma área grande da garagem, teve uma dor de louco nas costas depois. Então, ou seja, ele tinha ele administrava as coisas com pequenos detalhes, mas que tinha uma amplitude tão grande. Uhum. E eu vou te dizer para você uma coisa, se você me perguntasse, você até perguntou antes, o segredo de chegar. Existe uma coisa que é muito importante na vida. Você tem que ter alguém que você confie e que seja melhor do que você, se você quiser continuar vencendo. Tem que ter acima de você alguém. Eu tive uma passagem na minha vida muito bacana. Eu separei, 2 irmãos vieram comigo quando eu criei a Paraibuna, depois eles resolveram não ficar na empresa, um era médico, quis tocar outro caminho, e aquela compra dele me prejudicou muito, que eu não tinha dinheiro naquele momento para aquilo. Mas, passado na frente, a minha irmã faleceu e as minhas sobrinhas quiseram vender a parte delas. Com todo direito, elas moravam no Rio de Janeiro. Eu falei com elas, não tenho dinheiro, eu não tenho como comprar. Aí tem um funcionário que trabalha comigo há 45 anos. Ele é o contador da empresa, mas ele começou na Empresa Unida como auxiliar de viagem, foi ser bilheteiro, foi faxineiro, foi tudo e formou. Meu pai e meu tio incentivavam muitos funcionários, já naquela época, a investir no estudo. E ele entrou na minha sala e falou assim, o senhor já ligou para o senhor Camilo? Eu falei, Antônio Carlos, eu não vou ligar para ninguém. Não tem como eu comprar, não me enche minha paciência. De tarde voltou, o senhor já ligou para o senhor Camilo? Antônio Carlos, você está brincando comigo? O que está vindo com você? Liga para o senhor Camilo. Antônio Carlos, eu não vou ligar para o senhor Camilo, nós não temos condição de comprar a parte delas. Eu vou quebrar. Se eu comprar, eu vou quebrar, não tem condição. Vou avisar uma coisa. Se eu só ligar para o senhor Camilo, o senhor vai se arrepender. Acabou que, para me livrar dele, eu liguei para o senhor Camilo. Eu fiquei no telefone do senhor Camilo 5 minutos. Mais meia hora eu comprei a parte da minha irmã. Então, ou seja, as palavras que ele me disse eram tão sábias que, é o que eu te disse, tinha alguém acima de mim. É o famoso mentor. Então, ou seja, dali eu saí, fui na casa das minhas sobrinhas e meia hora fechei negócio com elas. Então você tem que acreditar que sempre tem alguém que sabe mais do que você. Isso talvez seja para mim o segredo do meu sucesso. É acreditar que eu não sou o melhor. Quando você pensa que é o melhor, você começou a ficar errado. O ego vai te fazer tropeçar. Não leva a lugar nenhum. Não vai te levar a lugar nenhum. Eu tenho tanta alegria quando alguém faz alguma coisa que dá certo. Eu acho tão bacana. E eu nunca tive esse ego de eu fiz. Eu não me importo com isso. Quem fez, não me interessa quem fez. Quem fez, parabéns. É isso aí. Esse é o segredo do sucesso. Celo, como você mesmo disse, não pode ser muito longo esse papo aqui. Porque ele é meu conselheiro, tá, gente? Ele assiste todos os episódios e me aconselha. Pra gente caminhar pro final. Você já deu um conselho, mas eu queria que você desse um conselho para quem está começando hoje ou quem já tem um negócio e às vezes quer ouvir de alguém que chegou lá e que tem uma história tão linda quanto a sua. Se você pudesse resumir esse conselho, o que você diria? Deixa eu tentar. Ou então o que você diria para mim? Eu vou dizer o seguinte. A primeira coisa na vida... Vamos tentar fazer um outro exemplo do meu pai. Meu pai um dia me disse, meu filho, a profissão mais terrível do mundo são as pessoas que limpam fossa. Que literalmente, desculpa a palavra, mas literalmente estão dentro da merda. Da merda. Mas se algum dia você tiver que ser limpador de fossa, seja o melhor. Isso nunca saiu da minha mente. Não interessa o que você faça. Qualquer trabalho é digno, qualquer trabalho. Mas se você tiver que ser lixeiro, vamos lá para o Rio de Janeiro. Aquele lixeiro que estava no carnaval e ele dançava com a vassoura. Ele hoje está ganhando dinheiro e roda o mundo
com a turma de carnaval, fazendo carnaval pelo mundo. Tá? Eu não vou dizer se ele está rico, porque eu não sei, mas sei que ele está muito bem, que ele tem uma mansão nos Estados Unidos. Então, eu acho que o grande segredo da vida é você tentar fazer o que você gosta, fazer por prazer e tentar ser o melhor, sem a ambição de passar por cima de ninguém. Mas uma coisa a vida me ensinou. Eu te peço licença. Não saiu, eu passo por cima. Isso eu não tenho a dúvida disso. Agora tem que ter a dignidade de dizer, eu tentei não fazer isso, mas eu me prejudicar por outro, eu não vou fazer isso. Na vida, você tem dois grandes amigos incondicionais, que é seu pai e sua mãe. Por pior que sejam os pais, são os maiores amigos que nós temos. Então, se você não tiver a coragem de tentar entender que você tem que buscar um caminho por você, para você, e tudo é válido, desde que você não prejudique ninguém. Tudo é válido. Vamos competir, vamos fazer a coisa bacana. Agora, tente fazer da melhor forma, tente achar o melhor caminho. Eu segui o caminho do japonês. Eu tenho o caminho do alemão, que é sempre melhor do que todo mundo. Qual que é o caminho do japonês? É copiar. Deixa eu copiar, depois, quando eu me aperfeiçoar, eu tento evoluir. Mas deixa eu começar de onde o outro já chegou, que eu vou evitar muito erro para trás. Com certeza. Então, você imagina, o japonês não tem nada naquele país. Olha a potência que eles são. Então, você imaginar que até hoje, todo japonês que vai fazer excursão, ele ganha uma máquina do governo e se ele trouxer na volta fotos que interessem para o país, ele é remunerado por aquilo, a viagem dele se torna de graça. Então, ou seja, é acreditar nas pessoas, é buscar. Então, tente ser igual. Não tente ser melhor sem ser igual, não, porque vai quebrar a cara. Com certeza. Lições de humildade e liderança do meu querido Juscelio Mansur. Olha, eu tenho muito orgulho na minha vida, da minha trajetória. Não foi fácil e não é fácil até hoje. A situação que nós, empresários de ônibus, estamos passando no país, com esse aumento do diesel de louco, sabe, aumento de peça, de pneu, está nos pondo numa situação complicada. A semana, há 30 dias atrás, o Rodrigo, meu filho, falou, pai, como é que nós vamos fazer com a renovação de frota? Eu falei, meu filho, esquece isso, tenta salvar a empresa. Agora é hora de salvar, é nós continuarmos com a base sólida. Nós não temos dívida, não temos nada, mas nós estamos vivendo com dificuldade. É o dinheiro que ganha hoje para pagar amanhã. Mas tem milhões de pessoas que não têm nem o dinheiro de hoje e nem tem o dia de amanhã. Então vamos agradecer. É isso aí. Agora vamos fazer as coisas com o pé no chão. Não é hora de fazer nada. Se cair uma coluna, deixa ela lá. Não vamos construir ela agora. Vamos nos solidificar. Vamos ver, porque eu acredito que dias melhores virão. Quando, eu não sei te dizer. Mas se hoje, eu falei muito hoje sobre sucessão. Eu volto a insistir. Os filhos têm que ter a humildade de aprender com os pais. Sabe? Não significa que o que ele vai aprender é o que ele vai fazer. Eu posso te ensinar uma coisa que você vai falar que não concorda. Mas amanhã você pode estar numa encruzilhada que aquilo pode te dar outro caminho que você não teria se não tivesse ouvido aquilo. Com certeza. Então, nada. Eu aprendi mais na minha vida com o que eu errei do que com o que eu acertei. Todos nós. Né? Então, só erra quem tenta. Quem não tenta, não vai errar. Mas também não vai ser nada. Com certeza. Celo, muito obrigada. De coração, mais uma vez. É uma honra para mim você estar aqui. Já te falei isso inúmeras vezes. E espero que a turma tenha gostado da nossa conversa. Eu desejo que que nós conversamos possa ajudar algumas pessoas. Sabe, eu faço agora, dia 4, 65 anos. E eu quero, tudo que eu puder fazer para ajudar as pessoas a serem melhor, eu vou tentar fazer. É hoje que mais me interessa hoje. Eu tenho ego, lógico que eu tenho, quem não tem ego? Mas o meu maior ego hoje é ver as pessoas evoluírem. Eu acho que o mundo pode ser melhor se as pessoas tiverem a humildade para aprender. É isso aí. Muito obrigado. Sim? Muito obrigada. Pessoal, não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Até o próximo.